e você e eu passamos a ter uma razão maior para viver. O cristão anda de cabeça erguida, contentamento, alegria e paz no seu coração, porque ele confia no Senhor. Não nos iludimos, sabemos que a vida é uma vida de dificuldades, de problemas e de muitos reveses, mas os nossos pensamentos não devem estar centrados nas dificuldades, e sim no Senhor da nossa vida, aquele que nos dá razão de existência, aquele que nos chama para frente, para cima e para a vitória, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando falo sobre alegria, confiança, paz, eu me lembro da carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta curtinha, são apenas 4 capítulos. Quando Paulo escreveu aos irmãos filipenses, ele estava preso em Roma. Preso, claro, por ser um pregador do Evangelho, não por outra razão. Espera-se que alguém que está preso, ao escrever para os seus amigos de fora, acabe em suas palavras revelando tristeza, mágoa, solidão, angústia. Isso seria o natural. Mas essa carta de Paulo aos Filipenses é conhecida pelos estudiosos da Bíblia como a carta ou a epístola da alegria em Cristo. Cerca de 18 vezes nessa pequena carta, Paulo menciona a alegria, o gozo, a paz, a confiança que aquele que está em Cristo tem e dessa maneira vive. Veja, ele está preso, escrevendo para os que estão livres, mas ele os aconselha a viverem alegres no Senhor. Por isso que a carta aos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria em Cristo. Qual é a base dessa alegria de Cristo? Qual é a base da alegria do cristão? Então eu convido você agora para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e vamos ao verso 13. Eu sei que alguns conhecem esse versinho de cor. Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Como é mesmo o verso? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. E os homens agora, voz de macho mesmo, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. As mulheres? Tudo posso naquele que me fortalece. Everybody, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, é muito simples. As palavras são claras e objetivas. Paulo está como que dizendo assim: eu confio no Senhor. A minha vida está nas mãos dele. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o mantenedor da minha vida. Ele é o meu bendito Salvador. Aquele que criou há de restaurar. E então eu confio nele. Eu dependo dele. Eu vivo nele e por ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, a confiança em Deus é a base, é o alicerce sobre o qual nascem 2 outras características maravilhosas da vida cristã. Uma delas é a paz, e eu convido agora para o verso 7. Filipenses 4:7. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você confia no Senhor, mas confia mesmo para valer, essa confiança produz, uma das características que ela produz é paz. E Paulo diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. Em outras palavras, a paz de Deus é algo que vai além da compreensão humana. Porque, irmãos, sentir paz quando está tudo bem, isso é muito fácil. Você não precisa confiar em Deus para ter paz quando tudo está bem ao seu redor. Paz apenas como ausência de guerra, qualquer um pode tê-la, desde que as circunstâncias sejam favoráveis. Mas quando Paulo fala da paz que excede todo entendimento, ele está falando de um sentimento de paz que independe das circunstâncias.
Se as circunstâncias são boas, você tem paz. Se as circunstâncias são ruins, no entanto, a paz que está em seu coração é a paz do Senhor, ainda na adversidade você tem paz. Louvado seja o Senhor. Essa é a paz que excede todo entendimento. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo nos oferece, repito, é sinônimo de ausência de guerra. A paz que o mundo oferece é sinônimo de circunstâncias favoráveis e agradáveis. A paz que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento, é essa paz que independe de circunstâncias. Essa só o Senhor tem para dar. E só aquele que está no Senhor a possui. Digamos que vamos imaginar uma situação. Por exemplo, você resolve fazer alguns exames. E digamos que você já seja assim um adulto como eu sou. Já tenha passado dos 25 anos, não é? Que é o meu caso. Passei um pouco, não é, Gomes? Um pouquinho. Digamos que você já seja assim um adulto e você faz uma bateria de exames só para fazer um check-up. E quando você pega todos os exames e leva para o seu médico e se encontra com ele, ele olha para você e diz assim: olha, quero lhe dar uma notícia. E aquela ansiedade, né? Afinal de contas, que notícia é essa? E ele olha nos seus olhos e diz assim: a notícia é que você tem a saúde de um garoto. Tudo está perfeito. Que tal? Boa notícia, não? Maravilha. E digamos que nesse mesmo dia você tenha ido ao seu banco, onde você tem conta, e o gerente estendeu um tapete vermelho para você passar. Ele recebeu com toda a atenção e disse: olha, você é um dos melhores clientes que eu tenho nessa agência. Espero nunca perder você. E qual a razão de tanta empolgação do gerente? É que a sua conta bancária está cada dia mais volumosa. Você tem muito dinheiro, muitas aplicações financeiras. É por isso que o gerente lhe estende tapete vermelho. Digamos que você é casado e o seu casamento seja aquele amor eterno. Todo o tempo carinho com a esposa para com você e I love you forever. Coisa linda. Que casamento dos sonhos é o seu. As pessoas olham para o seu casamento e se inspiram no seu relacionamento conjugal. E os seus filhos? Alguns comentam assim: como eu gostaria de ter filhos como os seus. Educados, cristãos, estudiosos, responsáveis. Que maravilha, não? Agora imagine você na sua casa, talvez assim deitado numa rede, na varanda, na sombra, tomando uma aguinha de coco. Aqui tem água de coco, não tem? Na latinha. Tudo bem. Na latinha, mas vai. Ou um suco, não sei, alguma coisa que você gosta, uma bebida assim geladinha, e você está na rede, na varanda de sua casa, olhando aquele gramado lindo, e a sua casa é a casa dos sonhos. É aquela casa perfeita, com a qual você sempre sonhou. Então você está na rede, tomando sua aguinha de coco, ou seu suco geladinho, pensando na esposa maravilhosa, linda e querida, pensando nos filhos preciosos, exemplos de vida, pensando naquela conta maravilhosa do banco, pensando na saúde de criança, de garoto, e aí você está se balançando na rede. Que tal? Está em paz? Numa situação dessa, quem é que não fica, não? Né, irmã de Olinda? Olha, que paz gostosa é essa aí, que tranquilidade. Mas vamos imaginar agora uma outra situação. Os dias se passaram e você sofreu aí um revés na sua vida financeira e deu uma quebradeira geral e afetou você. E você foi procurar o gerente foi tomar um cafezinho e nunca mais apareceu para falar contigo. O gerente não quer mais papo contigo. Não quer mais papo. Os seus filhos, que eram um exemplo de vida, deixaram se envolver com influências de escola, da rua, e estão fazendo bobagens por aí. Estão começando a ficar dependentes de vícios e você está angustiado. Aquele casamento que era perfeito começa a ter algumas dificuldades.
e uma encrenquinha aqui e outra ali, e de repente a coisa já está terrível, e já se fala em separação. E no meio dessa angústia toda, você começa a sentir-se mal e vai fazer uns exames, e o médico diz: olha, coloque em ordem a sua vida, porque você, meu filho, está com o pé na cova. Os seus dias estão contados. Significa que você caiu da rede, sua casa caiu, e agora você continua em paz? Não. A tendência não é de ter paz nessa hora. Se a paz que você e eu tínhamos estava apenas ligada às circunstâncias favoráveis, ela foi embora quando as circunstâncias se tornaram desfavoráveis. Mas, irmãos, em nome de Jesus eu lhes digo, isso não é uma teoria, isso é uma realidade, é uma prática. Se você e eu temos no coração a paz de Cristo, que excede todo entendimento, então mesmo no meio das circunstâncias desfavoráveis e difíceis, a gente continua tendo paz no Senhor. Amém? Ainda que as lágrimas rolem pelo nosso olho, pela nossa face, o nosso coração está em paz, porque nós confiamos no Senhor. É isso que Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 26, ele diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Amém? Veja, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Essa paz perfeita é a paz que vem do Senhor. E essa paz perfeita é resultado de confiança em Deus. Irmãos, se nós sairmos por aí perguntando quantos confiam em Deus, certamente muitos, possivelmente a maioria dirá que confia. Mas esta fé, essa confiança que o mundo diz ter, é algo muito superficial. A verdadeira confiança em Deus significa dependência dEle, significa lançar-se, jogar-se nas mãos dEle e procurar viver segundo a vontade do Senhor. Aqueles que têm essa confiança e essa dependência, eles recebem como recompensa dessa confiança em Deus a bendita paz do céu que excede todo entendimento. Mas tem um segundo fruto da confiança. E agora eu convido você para o versículo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre, sempre. Um detalhe, no Senhor. Não é possível regozijar-se sempre nesse mundo se não for no Senhor. Mas enquanto nossa confiança estiver no Senhor e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estiver guardando o nosso coração, nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O salmista no Salmo 16 diz: na tua presença há plenitude de alegria. No Salmo 33, nele o nosso coração se alegra. E o Salmo 100, que é bem conhecido, o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, diz o salmista, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Bendito seja o nosso Deus. A alegria, irmãos, é resultado dessa confiança em Deus, assim como a paz. E o verdadeiro cristão que está em Cristo e Cristo está nele é uma pessoa alegre, ainda que passando por dificuldades e problemas na vida, como todos passamos. Guarde no seu coração estas palavras inspiradas: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E tem mais um detalhe. Você sabia que a alegria, ela também faz muito bem para nós em todos os aspectos da vida,
inclusive no sentido de que a alegria nos deixa mais bonitos. Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Que tal? Quem não tem vontade de ser um pouco mais bonito? Quem é que acha que já chegou assim no topo da beleza e não tem como ficar ainda mais encantador e atraente? Hein, Jordan? Até você, né, Jordan? Ainda precisa um pouco mais. Todos necessitamos, todos desejamos, não é? Irmãos, vocês já notaram que quando uma pessoa sorri, ela fica bonita, seja ela quem for? A gente devia sorrir mais. Agora, o sorriso que deixa a pessoa bonita é o sorriso que reflete a alegria do coração. Porque só um sorriso também, só assim para mostrar os dentes, automático e superficial, não é suficiente. Aquele sorriso que é resultado de uma alegria do coração, como diz Salomão, aformoseia o rosto. Muito dinheiro que se gasta com cremes, cosméticos, tintas e outras coisinhas mais, poderia ser economizado talvez e empregado em algo mais importante, e ainda assim seríamos mais bonitos se tivéssemos mais alegria interior. Isso é tão real. Se você for parar para pensar, certamente você vai lembrar-se de alguém que não é assim, essa formosura toda, mas é uma pessoa alegre, e você vê essa pessoa como uma pessoa bonita. A alegria aformoseia o rosto. Quer ver uma outra bênção da alegria? Salomão diz que a alegria também é bom remédio. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio. Quem tem alegria, quem vive alegre, tem muito mais saúde. Tem o seu sistema imunológico muito mais resistente, muito mais forte. Por outro lado, a pessoa triste, desanimada e abatida, ela está muito mais vulnerável às enfermidades. Olha há quantos anos o Salomão escreveu isso. A alegria é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Enquanto a alegria faz muito bem para a nossa saúde, a tristeza faz um tremendo mal. E eu tenho aqui um texto a respeito desse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Está no livro Ciência do Bom Viver, página 241. A irmã White diz assim: o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos morrem de doença inteiramente imaginária. Você percebe como isso aqui é sério? O estado da mente afetando o corpo. Doenças sofridas como resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Em outras palavras, é simples. Se você vive cultivando tristeza, angústia, se você vive abatido e desanimado, você está acelerando, apressando a sua morte. Você está convidando o caixão. E ele vem. Misericórdia. Deixa isso para longe. Mas se você tem essa tendência de viver abatido e desanimado, acumulando tristeza no seu coração, você está assim reduzindo as suas forças vitais. E como diz a irmã White, convidando a decadência e a morte. Por outro lado, olha só o que ela diz.
o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente e animoso é saúde para o corpo e força para a alma. Amém? Irmãos, e como é bom conviver com gente assim, não é? Gente para cima, gente alto astral, gente bem resolvida, gente que vive com os pés no chão, mas os olhos no céu. E por isso, apesar das tristezas e dificuldades dessa existência, tem esperança no Senhor, confia no Senhor, por isso tem paz e tem alegria. Como é gostoso conviver com gente otimista, com gente que levanta você quando você está caído, não é verdade? Assim era o nosso mestre. Jesus, ele arrebanhava, ele alcançava, ele influenciava multidões, porque as pessoas viam em Cristo uma inspiração de vida. E o sonho de Deus, irmãos, é de que cada um de nós cristãos seja essa fonte de vida, de luz, de alegria e de esperança para as pessoas com as quais a gente convive. Quando nós cristãos vivemos para baixo, desanimados, pessimistas, reclamando da vida, nós estamos inclusive, irmãos, além de produzirmos doença para nós próprios, nós levamos tristezas para os outros, e a nossa vida torna-se um mau testemunho a respeito do nosso Deus, do Deus a quem servimos. E a serva de Deus fala sobre isso também. Veja só, ela diz assim, Caminho para Cristo, página 115, cristãos que acumulam sombras e tristezas em seu coração, que reclamam e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. As pessoas têm uma falsa ideia a respeito de Deus quando nós vivemos reclamando e nos queixando da existência. Não é sábio ficar recordando todas as dificuldades já vividas, injustiças e decepções, e falar muito sobre elas, lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma pessoa sem esperança acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombra sobre o caminho dos outros. Nós somos chamados para lançar sombra sobre o caminho dos outros? Claro que não. Nós somos chamados para lançarmos luz. No entanto, se vivemos desanimados, reclamando, relembrando injustiças e decepções do passado, comentando sobre isso, renovando as lembranças disso, então nós estamos rodeados de trevas, diz a irmã White, e nós estamos lançando sombra sobre o caminho dos outros. Em nome de Jesus, que nenhum de nós viva assim. Um dia eu estava conversando com uma irmã da igreja, uma senhora, muito dedicada e procurando viver nos caminhos de Deus, na vontade de Deus, mas tendo passado por muitas decepções. E sua maior decepção na vida sempre foi o esposo. Uma mulher fiel ao marido, amou o esposo e viveu com ele muitos anos, mas lamentavelmente um homem com um sério defeito de caráter, que não conseguia ser fiel à esposa, mesmo sendo assim uma mulher tão fiel e tão dedicada. E essa irmã por muitas vezes foi traída pelo marido, e ela acabou descobrindo algumas vezes, talvez não todas, mas descobriu algumas. E infelizmente com o tempo esse relacionamento foi se desgastando e eles se separaram. Mas essa irmã continuou firme na fé e na igreja e continua até hoje. Mas na medida em que fui convivendo com ela, percebi ser uma pessoa muito triste, muito angustiada, muito deprimida e desanimada. E eu procurei conversar algumas vezes com ela. E todas as vezes que nós íamos conversar, ela se referia às suas decepções no casamento, às traições do marido, etc. E ela gostava de falar dos problemas do passado, assim com detalhes. E não só para o pastor, mas para qualquer um que fosse conversar com ela.
E um dia nós estávamos conversando e ela entrou de novo no assunto e disse, referindo-se aí uma vez específica, né, em que ela havia sido traída, e ela começou a entrar em detalhes. Olha, pastor, eu saí cedo, peguei um táxi, segui e tal, e depois aí eu vi quando ele saiu com a pessoa e tal. Aí quando ela estava dizendo essas coisas, eu disse, irmã, posso lhe fazer um pedido? Pois não, pastor, não me conte mais essa história, até porque a senhora já me contou, e eu sei que a senhora já contou não só para mim, mas para muita gente. É verdade que uma vez ou outra falar essas coisas para desabafar tem seu valor e sua importância, mas olha, fazer como a senhora tem feito já durante anos, relembrando essas decepções do passado e contando para todo mundo, eu penso que isso não tem feito nenhum benefício para a senhora. Em nome de Jesus eu lhe faço um pedido, irmã, não fique relembrando mais esse passado triste. Peça a Deus que lhe ajude a perdoar o seu marido e seguir sua vida e erguer sua cabeça e olhar para frente. Irmãos, como é triste conviver com pessoas desanimadas, que só pensam nas tristezas, mágoas e decepções do passado. E aliás, quem nessa vida nunca teve tristezas, mágoas e decepções? Quem nunca se sentiu injustiçado, maltratado e incompreendido? Mas olha, eu vou lhe dar um conselho. Cuidado com a síndrome do coitadinho. Cuidado para não ficar achando que você é um coitadinho, uma coitadinha, e que ninguém lhe entende, que ninguém lhe ama, que ninguém lhe ajuda, que ninguém gosta de você. Porque todos nós temos motivos, se permitirmos, para vivermos a síndrome do coitadinho. Mas o coitadinho, ele não ajuda ninguém. Pelo contrário, o coitadinho leva tristeza para os outros, porque ele próprio está rodeado de tristeza. Cristãos que vivem dessa maneira, diz a irmã White, nós lemos, eles estão lançando sombras sobre os caminhos dos outros, e eles estão dando às pessoas uma falsa imagem a respeito do Deus a quem servimos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos viver segundo a vontade do Senhor, não em tristeza, mas sim em alegria no Senhor, porque nós conhecemos o Deus a quem servimos. Alguém dirá assim, pastor, mas é porque o senhor não conhece minha história, minha cruz, minhas tristezas, minhas provações. Pois então, para você, Tiago 1, versos 2 a 4, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja, se você tem passado por muitas provações, então em vez de você ter motivo para estar triste, a palavra de Deus, por incrível que pareça, mas a palavra de Deus diz assim, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E na sequência Tiago explica porque ele diz que Deus permite as provações na vida daquele que o serve como uma forma de fortalecer a fé, de amadurecer esse crente, para que seja uma pessoa aperfeiçoada e amadurecida, e assim possa ser uma bênção para os outros, e possa ser motivo de glória para o nome do Senhor. Tende, irmãos, por motivo de alegria, o passardes por várias provações. Dentro desse contexto, outro dia eu estava lendo um livro e gostei tanto de uma frase que o autor disse. Ele disse assim, deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Toda lágrima que é derramada, que é chorada na presença do Senhor, ela não é derramada em vão. Porque Deus transforma a tristeza em alegria. E Ele faz com que através da dificuldade nós cresçamos, amadureçamos e nos tornemos mais aperfeiçoados no Senhor. Deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Irmãos, nem sempre os problemas da vida são de fato ruins para nós. Se nós passarmos pelas dificuldades confiantes no Senhor, cada dificuldade será uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento da fé. E tem um outro detalhe que eu gosto de falar sobre esse assunto de fé e de confiança.
Quando eu era mais novo, eu pensava que aquilo que confirmava, que selava a verdadeira fé, era quando eu orava e tinha alguma resposta imediata de Deus à minha oração. Então eu sempre pensei que a confirmação da verdadeira fé era receber resposta imediata à oração. Mas com o tempo eu fui descobrindo, com a minha experiência e com a experiência de outros crentes, eu tenho aprendido, irmãos, que o que sela, o que confirma a verdadeira fé não é receber resposta imediata à oração. Isso é maravilhoso quando acontece. Mas o que confirma a verdadeira fé é quando, mesmo não tendo a resposta que você deseja, você continua confiando no Senhor. Essa é a fé amadurecida. Esta é a fé daquele crente que de fato confia no Senhor. E ainda que caia o céu sobre sua cabeça, ele continua confiando no Senhor. O crente que tem essa confiança, ele tem paz. E ele tem alegria no Senhor, apesar de todos os problemas da vida. Bendito seja o nosso Deus. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a alegria que nós podemos ter e sempre ter no Senhor. Qual tem sido a sua qualidade de vida? Qual tem sido, irmãos, como nós temos vivido? Dalai Lama certa vez disse: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem de viver o presente de tal forma que acabam não vivendo o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E como isso é real na vida de muita gente. Eu creio que a qualidade de nossa vida depende muito das nossas prioridades. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro, irmãos, consiste em coisas passageiras, como bens materiais, títulos acadêmicos, aparência, profissão, e eu acrescento green card, cidadania e etc., então nós viveremos ansiosamente, porque estaremos colocando o nosso coração onde não há segurança. É de Cristo o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é interessante que antes de fazer esse convite, quando Jesus concluía um pensamento sobre ansiedade versus confiança, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas essas que Jesus promete que serão acrescentadas? Aquelas que realmente são importantes para se viver. Esse é o segredo para vencer a ansiedade e ter uma qualidade de vida superior, que condiz com a nossa profissão de fé, com a fé que nós professamos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E o último verso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Romanos 15, verso 13. São também palavras do apóstolo Paulo, e ele diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Que lindo! O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Que o bendito Deus encha o nosso coração de alegria e paz. Ele diz assim: no vosso crer. Veja, a confiança é a base para possuir a paz e a alegria que vem do Senhor. E então Paulo diz: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A maior de todas as riquezas que a gente pode ter nessa vida é a riqueza da esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que façamos verdadeiramente de Cristo o Senhor da nossa vida, para que assim, irmãos, não obstante os problemas e dificuldades dessa existência, nossa confiança seja inabalável e nós desfrutemos a paz que excede todo entendimento e a alegria que vem do Senhor.
até o glorioso dia, quando aquele que há de vir virá. E então o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? E estaremos juntos para sempre com o Senhor. Amém? Verdadeira confiança, que significa lançar-se, entregar-se, render-se sem reservas ao Senhor. Se há confiança, essa verdadeira confiança, então há paz e alegria no Senhor. Se está faltando paz e alegria, então não está havendo confiança suficiente. E aí eu penso que todos nós precisamos de uma confiança maior, porque todos nós também podemos desfrutar uma paz e uma alegria maior do que temos tido nesse mundo. Quantos querem nessa noite dizer: Senhor, fortalece e aprofunda a minha fé, para que eu experimente a paz e a alegria do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, conforme diz a música que ouvimos, Senhor, Tu nos sondas e nos conheces, Tu sabes tudo, Pai. Tu sabes, inclusive, Senhor, quantas vezes nós colocamos nossa confiança em coisas passageiras e tolas. Quantas vezes, Senhor, nós Te deixamos Tua palavra e o relacionamento contigo, e ficamos apenas correndo atrás das coisas materiais, correndo em busca da estabilidade financeira, correndo em busca do crescimento intelectual e profissional, correndo em busca de algumas coisas que até têm valor, mas diante do relacionamento contigo e da dependência de Ti se tornam tão pequenas. Ó Pai, nós Te imploramos, misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos por sermos às vezes tão tolinhos, Senhor, por sermos tão confusos e nos deixarmos atrapalhar neste mundo que nos chama para tantas direções opostas à Tua vontade. Nessa hora, Senhor, nós todos Te imploramos que através do Espírito Santo Tu continues, Pai, tocando a nossa vida e o nosso coração e nos chamando para perto de Ti, Senhor, dando-nos sabedoria para priorizarmos aquilo que realmente é essencial, para colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, para fazermos do Senhor o Senhor da nossa vida. E assim, Senhor, sabemos que todas as outras coisas que realmente são importantes nos serão acrescentadas, porque Tu és fiel para com aqueles que Te são fiéis. Senhor, nós desejamos a paz que excede todo entendimento. Nós queremos ter a alegria, o júbilo que tem aqueles que Te amam e que Te servem. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, aumenta a nossa fé, Senhor. Aprofunda a nossa experiência contigo, Senhor, para que nós enxerguemos além daquilo que os olhos veem, para que nós tenhamos uma visão de fé e assim sejamos pessoas cheias de esperança, otimistas e alegres, porque confiamos e esperamos no Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Por Tua misericórdia e graça, nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém.